Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Para cortes, sigam-nos nas redes sociais, @Tricetados. Eu converso aqui com um advogado com quase 4 décadas de experiência, Jorge Pinho, que foi advogado praticante por todo esse período, procurador do Estado, procurador-geral do Estado, professor de Direito, aliás, 4 vezes procurador-geral do Estado em governos distintos, né? Muito se fala na eleição do 5º Constitucional, mas pouco se explica como ela funciona. Eu gostaria que o senhor explicasse para toda a sociedade que nos assiste na TV aberta, na TV fechada, no YouTube e nas redes sociais, como funciona a eleição do 5º Constitucional e aqui ela se propõe. O desembargador Domingos Jorge Chalub pediu aposentadoria recentemente e abriu uma nova vaga para a advocacia, né? A nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amazonas, vai iniciar um processo eleitoral para indicação de uma lista sêxtupla para essa vaga. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona o 5º Constitucional. Boa noite, Trícia. Obrigado por estar no seu programa mais uma vez. E é uma honra falar sobre o 5º Constitucional e sobre a composição do Estado do Amazonas, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Acho que a primeira parte que precisa ser entendida, e é importante, acho que para o público em geral, eu diria que advogados e estudantes de direito normalmente saberão o que é a composição de um tribunal e por que um tribunal existe. Mas a justiça, há um entendimento que para que ela possa ser bem entregue para a população, ela precisa de uma decisão que possa ser revisada por um órgão superior. Esse é o primeiro sentido. De que um ser humano sozinho, ao decidir sozinho, pode cometer erros e que um órgão colegiado, ao examinar uma decisão de uma só pessoa, terá uma visão mais plural e poderá dar uma resposta mais técnica, mais perfeita para aquela situação. Esse é o fundamento da existência do que nós chamamos no direito de duplo grau de jurisdição, que justifica a existência de um tribunal ou de tribunais, como é o caso do Brasil, superiores, né? Então, esse é o primeiro ponto. E esses tribunais superiores, né, o Tribunal de Justiça, no caso do Estado do Amazonas, é composto por desembargadores. A magistratura tem o seu início na primeira instância, onde os juízes decidem monocraticamente. Cada juiz, na sua vara, decide sobre as questões que lhe são colocadas. Os tribunais são compostos, em sua grande maioria, por magistrados de carreira. Magistrados que ingressam na primeira entrância no interior, no caso do Estado do Amazonas, depois eles são promovidos para a capital, que já seria o segundo nível, e o terceiro nível, o último nível no Tribunal de Justiça, é o cargo de desembargador. Da quantidade de desembargadores, há um entendimento constitucional, a Constituição estabelece, que se tenha 1/5 da composição do tribunal dividida entre membros da advocacia e do Ministério Público, e é nessa ordem, não é? Então, de tal sorte que seria o seguinte: se o tribunal só tivesse 5 desembargadores, só para você ter uma ideia, seriam 4 juízes e 1 membro do 5º Constitucional, que seria primeiro um desembargador egresso da Ordem dos Advogados. Quando esse desembargador egresso da Ordem dos Advogados se aposentasse, o próximo seria do Ministério Público. Isso para tribunais pequenos, só para que vocês entendam a particularidade de ser 1/5. E por que 1/5?
De onde vem essa ideia de se colocar? Qual o fundamento de existência disso, o fundamento filosófico disso? É a necessidade de você ter uma pluralidade de ideias dentro de um órgão. Entende-se que se você tiver um órgão composto apenas por magistrados, muito embora a visão seja eminentemente técnica, mas compõem o sistema jurídico brasileiro, o sistema da administração da justiça, compõem não apenas os magistrados, mas os advogados, né, que pelo artigo da Constituição que rege a profissão do advogado, não há sequer hierarquia entre um advogado e um magistrado. Então, só para que se entenda, que o advogado é essencial e é fundamental. O Ministério Público, da mesma forma, é outro órgão essencial para que se chegue à justiça, cada um com as suas funções específicas, né? O Ministério Público, por exemplo, tem a função, em muitos casos, de defender a sociedade no caso de crimes, por exemplo, entrando com as ações pertinentes para os crimes que a gente chama de ação penal pública, que são crimes que não precisa que ninguém vá fazer a denúncia, o próprio Ministério Público oferece denúncia e faz a persecução criminal, e o advogado é essencial nessa relação, porque a todo acusado é necessário o direito de defesa, e aí a gente tem aquilo que a gente chama da triangulação que forma a relação processual. O magistrado e o Ministério Público e a parte, né, e as partes, né? Então você tem essa formação que compõe a entrega da justiça para a sociedade. Então, já que nós temos 3 grandes atores institucionais atuando nisso, quando na hora de se compor um tribunal, é interessante que haja uma oxigenação, uma visão plural que vem de membros da advocacia e membros do Ministério Público. Isso é que dá o fundamento para que se tenha a existência do 5º Constitucional. E como é que ele é formado? Né? Como a Patrícia colocou, no momento em que surge agora, como surge uma vaga que é da OAB, que é uma vaga titularizada pelo nosso querido desembargador Chalub, a quem eu quero desejar aqui, dar um grande abraço e louvar a sua trajetória, que honrou com muita eficiência, com muita técnica e um bom humor que deixava todo mundo encantado com a sua presença dentro do tribunal. Quero desejar ao meu querido Chalub uma aposentadoria profícua, que ele possa desfrutar desse tempo com a família, com os amigos e, quem sabe, voltando para a nossa casa, que nós, que somos advogados, nascemos no direito, nascemos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual nós fazemos parte com muita honra, com muito carinho, dessa profissão que não nos abandona. Nós é que abandonamos a advocacia, ela não nos abandona, não é? Porque eventualmente você vai para o Ministério Público ou vai para uma outra carreira, mas a advocacia, que é o seu berço, está sempre lá para lhe acolher novamente. Então, um abraço para os meus amigos da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu querido Jean Cleuter, ao meu querido Beto Simonetti, que é o nosso presidente nacional. Abraço a todos vocês e parabéns pelo excelente trabalho que está sendo feito. Mas, voltando a essa composição agora, o que vai acontecer? O Tribunal de Justiça vai encaminhar um ofício ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, e comunicando a vacância, a existência de uma vaga, e daí a OAB inicia um processo que tenderá à escolha de um novo desembargador. No passado, mas isso muito passado, antes, por exemplo, da vaga que hoje é titularizada pelo desembargador João Simões, que foi uma eleição em 2004, que surgiu com a aposentadoria do desembargador José Batista de Vidal Pessoa, de saudosa memória, grande amigo. Um abraço aos filhos dele, ao Zeca, ao Diógenes, né, que são pessoas maravilhosas. Naquela primeira disputa, a vaga foi aberta uma vaga. Então, a ordem, o Tribunal de Justiça comunica essa abertura e, antigamente, isso que eu ia dizer, e aí é que foi o divisor de águas, é que, ao invés de fazer uma escolha dentro do Conselho da Ordem dos Advogados por um grupo restrito de advogados, que são os membros do Conselho,
optou-se, ali foi o saudoso Alberto Simonetti, que optou por consultar toda a coletividade dos advogados. Então já não era uma decisão restrita de um órgão colegiado da ordem, mas consultar todos os colegas advogados para que votassem em 6 nomes, e esses 6 nomes, os 6 mais votados, seriam encaminhados ao tribunal. Foi um grande passo democrático dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a gente sabe que as decisões que são feitas em grupos menores tendem a ter não tem essa amplitude democrática que uma eleição aberta como essa. Então, hoje em dia, podem participar da eleição os advogados para se candidatar que preencham os requisitos que vão sair na resolução, eles ainda não estão determinados ainda, vai primeiro ser aprovada uma resolução com abertura de prazos e tudo mais, e a partir daí é que será feita a inscrição dos advogados, a apresentação de documentos, e eles vão concorrer, né? Essa eleição do 5º Constitucional da OAB é uma eleição muito difícil, porque ela é uma eleição em 3 fases, né? Ela é uma eleição onde, na primeira fase, todos aqueles regularmente inscritos na OAB podem votar em 6 nomes, e é importante que se fale que são 6 nomes que você pode escolher, né? Que você dá, assim, mais opções, né? Porque você vai compor uma lista sextupla que vai seguir para o tribunal, transformá-la numa lista tríplice, de acordo com aqueles nomes que mais se encaixam ao perfil do tribunal, que mais se encaixam a uma decisão colegiada, né? Uma decisão plural. E depois essa lista tríplice é encaminhada ao governador, que dali vai escolher um nome, né, que melhor represente, né, ali a advocacia junto ao tribunal. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já, e você continua explicando mais sobre a eleição do 5º Constitucional. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco, com o advogado há quase 4 décadas, Jorge Pinho, que está aqui explicando as 3 fases da eleição do 5º Constitucional. Perfeitamente. Nós havíamos encerrado, então, esse momento da Ordem dos Advogados, que escolhe uma lista sextupla. Essa lista sextupla é encaminhada ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça faz uma redução para 3 nomes. Essa eleição vai ter mais uma novidade, ela vai ter mais uma peculiaridade. A lista sextupla, o que tudo indica, segundo informações que nós temos, não será mais uma lista sextupla entre os 6 mais votados, apenas, né? Serão os 6 mais votados, sim, mas com uma peculiaridade. Pela primeira vez, a OAB vai estabelecer uma paridade entre homens e mulheres nessa eleição, para que mais mulheres possam, para que pelo menos 3 mulheres possam figurar na lista sextupla, né? Isso é um dado muito interessante. Eu acho que é uma forma de gerar uma possibilidade de maior participação feminina nesse processo, né? Então, com esses 6 nomes, o tribunal vai reduzir a 3. Obviamente, como serão 3, não poderemos ter paridade no tribunal, porque o número ele é um número ímpar, não seria possível dividir. Mas, de qualquer forma, existirão 3 nomes. E também, creio eu, que o tribunal não se sentirá obrigado a colocar na lista tríplice ou 3 mulheres ou 3 homens. Isso vai depender exatamente da votação deles lá. De qualquer forma, depois que essa lista tríplice é definida no tribunal, ela é encaminhada ao governador do estado, que é o último eleitor. Então, é uma corrida de vários obstáculos. A dificuldade dessa eleição e o desgaste dela
é que não basta apenas você angariar o apoio e a compreensão dos colegas advogados, você tem que representar bem seus colegas advogados, mas também tem que ter uma excelente visão dentro do tribunal, ter um excelente currículo para mostrar suas habilidades, aquilo que você domina de direito, a sua capacidade técnica, né? E o relacionamento político também, que tipo de pessoa que você é, como que você se porta diante de situações extremamente estressantes. Não é fácil a atividade de judicar, você está sempre tratando com interesses os mais variados, os mais relevantes possíveis, e isso é algo que demanda muito do ser humano. Então, e o governador, e aí é uma interpretação minha, porque o governador que faz a escolha? Porque se vocês se lembrarem que o governador, na questão do poder político, né, o governador, o presidente, o prefeito, eles são os eleitos majoritários pela população em um determinado pleito. Então, o governador é como se, quando ele recebe aqueles milhares de votos que ele recebe, ele está ali com a decisão dele, representando toda aquela coletividade que deu maioria a ele e que votou. É como se ele estivesse substituindo a população e ali imprimindo a decisão final que ele, como mandatário, faz a escolha. Obviamente, e se você entender que um político ele é eleito com uma plataforma, com uma ideologia, com um programa de governo e com uma visão, né, de mundo, e ele é escolhido exatamente por essas questões todas, faz um grande sentido que essa escolha recaia sobre o político que, num determinado momento, está no cargo do Poder Executivo para poder assinar e nomear um desembargador. Se a sociedade ela é atendida pelo Poder Judiciário, né, nada mais natural que o representante maior dessa sociedade, a quem foi dada uma procuração para que ele defenda os interesses da sociedade, faça as escolhas pelaquela coletividade que... Foi a forma, porque senão nós teríamos que fazer uma eleição popular, por exemplo, teríamos que ter toda a população votando para escolher um desembargador. Isso existem países onde o judiciário é eleito, e isso é um sistema complicado, né? Sim, sim. O nosso, eu acho, creio eu, que é muito mais justo, porque é um concurso público. Não existe sistema perfeito. Todos os sistemas têm seus prós e seus contras. Por exemplo, haveria uma discussão muito séria se... porque também tem que ver a gênese, como que o nosso sistema jurídico nasce e a forma como ele é constituído e a forma como os poderes foram tripartidos na República Brasileira. A tripartição dos poderes é uma ideia de Montesquieu que surgiu para que se eliminasse aquele poder absoluto que era dado a um determinado rei. Havia um momento da humanidade em que os reis, com aquele poder absoluto, podiam decidir sobre tudo, inclusive sobre quem vivia e sobre quem morria. E a ideia criando leis, criando normas e tal. Quando se estava com um excelente rei, tudo bom. Quando o rei era ruim, era muito tempo para se conseguir esperar que ele morresse ou tivesse um sucessor à altura e tudo mais. Com a evolução da humanidade, nós tentamos acabar, então, com esse absolutismo dos reis. E o que acontece? A ideia mais bem formatada para isso é a teoria de Montesquieu, que dividiu o poder em executivo, legislativo e judiciário, e para que esses poderes harmônicos e independentes entre si funcionassem com um sistema de freios e contrapesos. A democracia mais pujante com a tripartição de poderes que a gente tem no mundo é a democracia americana, que tem 200 e poucos anos, para se ter uma ideia. Então, ainda é considerada ainda um dos modelos mais interessantes. E o modelo brasileiro, quando a gente surge, né, depois da proclamação da República, ele cria essa tripartição muito semelhante ao que teríamos nos Estados Unidos, mas com uma peculiaridade de que o nosso poder judiciário seria um poder eminentemente técnico, né? Então, tanto que no passado, na história do Brasil, quando você vai vendo as constituições, até chegar à Constituição de 1988, nós tínhamos
um poder executivo hipertrofiado, muito forte, com muito poder, com a arrecadação e distribuição de receitas e de programas públicos. Você tinha um poder legislativo um pouco menor e o poder judiciário menor ainda, um órgão técnico com pouca relevância. Depois da Constituição de 88, nós temos um realinhamento dos três poderes no Brasil, em que o poder executivo, que era antes um poder hipertrofiado, foi limitado em muitos dos seus poderes, um poder legislativo que amplia a sua capacidade, inclusive com a adoção das emendas impositivas, e o poder judiciário, que era eminentemente um órgão técnico, passa a ser, inclusive pelas formas de controle de constitucionalidade, um legislador ativo em suas decisões, né? Ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o Supremo Tribunal Federal agora passa a dizer o que vai funcionar como lei em determinadas situações. E isso vem ganhando um protagonismo na discussão do cenário brasileiro, com críticas ao Supremo Tribunal Federal sobre um excessivo ativismo jurídico por parte do Supremo, né? Esse é o cenário atual que a gente tem. Você já concorreu em outras eleições, sim, do Quinto Constitucional, sim, né? A gente sabe que é uma eleição muito desgastante, porque ela é uma eleição em 3 fases, sim, né? Quando a gente vê uma eleição em 2 turnos, uma eleição para o executivo em 2 turnos, já é uma eleição desgastante. sim. A eleição do quinto, ela funciona como uma eleição em 3 turnos, e mais, 3 turnos completamente distintos, porque os eleitores são totalmente diferenciados. Com a sua experiência de já ter participado outras vezes, né, como é que você diria, né, que você sente a eleição do quinto, né, o grau de dificuldade, a quem ela penaliza, a quem ela favorece? Quais são as características principais que você pode falar acerca disso? É realmente uma eleição muito difícil, não é? Uma eleição muito disputada, e hoje em dia cada vez mais, né, dada essa questão da importância do cargo, da importância das funções, da atração remuneratória, enfim, todas as pessoas querendo um espaço para isso. Então isso torna um ambiente muito disputado. Eu acho eu acho que mais do que a atração remuneratória seria o ápice da carreira da advocacia. Sim. É aquele fechamento que a maioria das pessoas que tem uma carreira exitosa na advocacia sonha como o ápice e o final da carreira. Perfeito. Seria fechar com uma chave de ouro depois de algum tempo de experiência na advocacia e poder dar uma contribuição em outro nível, né? Porque o desembargador, ele é um juiz de segunda instância, ele é um juiz que vai reexaminar um processo onde já houve recurso, né? Uhum. Então ele vai decidir em cima do que já foi decidido. Sim. É uma dupla responsabilidade, não é isso? Perfeito. E por conta disso... a experiência faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas você falava da questão da dificuldade dessa eleição, é verdade. E cada eleição é uma eleição. Elas têm peculiaridades próprias. E, na verdade, o processo, pelo que eu senti, eu participei das últimas 3, ele foi ficando cada vez mais intenso e cada vez mais disputado, né? E cada vez mais sofisticada a preparação do candidato. A preparação do candidato, hoje com mídias sociais, com divulgação, enfim, tem toda uma série. Mas, assim, o apelo que eu faço para os colegas que vão participar dessa eleição é que eu sempre faço. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma eleição mais limpa possível, propositiva, de ideias que sejam
uma discussão técnica do que se pode fazer, do que se vai fazer, de como se vai se comportar quando se estiver no cargo, né? Eu acho que os advogados, eles têm a obrigação ética e profissional de dar o exemplo para a sociedade de como pode ser feito um processo eleitoral técnico, respeitoso e humano. Essa é uma das coisas que eu mais desejo nessa próxima eleição, que os colegas consigam fazer uma eleição de alto nível pessoal e humano para que a gente possa ter escolhas muito boas. O outro ponto que eu sempre falo é que eu acho que é importante que cada advogado, nessa primeira fase, vote em 6 nomes. A eleição não precisa votar em um só candidato. Você poderá escolher, pelo que está se desenhando, 3 homens e 3 mulheres. Escolham 3 excelentes homens e 3 excelentes mulheres, porque nós teremos certeza que teremos um excelente desembargador, porque a partir daí a restrição que for feita no tribunal vai ser de 3 excelentes pessoas. Eu quero agradecer aqui a sua explicação, que foi uma verdadeira aula, tirando as dúvidas de toda a sociedade. Com certeza nós vamos ter muitas perguntas e eu gostaria de contar com a sua presença para respondê-las. Okay. Agradeço a audiência de vocês, mandem as suas perguntas, compartilhem, comentem. A gente está aqui para ajudar. Obrigado, boa noite.